Você está pensando em comprar o videogame, mas ainda não sabe qual exatamente comprar, não sabe muito bem as diferenças entre eles? Então esse vídeo é para você. Aqui hoje a gente vai falar especificamente sobre esse console aqui, o Xbox Series S. O que ele é, com que ele concorre, quais são os games, quais são as features, qual é o preço, até que preço ele vale a pena, onde você vai conseguir comprar pelo melhor preço. Tudo isso eu vou abordar nesse vídeo aqui, mais algumas coisas que eu não vi outros canais falando, como por exemplo, coisas periféricas que você vai ter que comprar para poder usufruir do máximo desse console. Então vamos lá, puxa a vinheta e vamos começar. Então vamos lá, concorrência. Quais são os consoles que concorrem com esse Xbox? Resposta muito simples, nenhum. Não tem console que vai concorrer diretamente com esse cara aqui, eu vou explicar o porquê. Vamos começar com a faixa de preço. Ele custa em média, já disponibilizei link no nosso grupo de ofertas, inclusive se você quer saber onde entrar para pagar barato nesse tipo de console aqui, é aqui no link da descrição, tem um grupo do Telegram. Eu não estou mais usando o WhatsApp, é apenas o grupo do Telegram por enquanto, para disponibilizar ofertas de sites que eu considero confiáveis, seguros e bons de preço. Eu só vou mandar lá mensagens quando o produto estiver com preço legal e estiver valendo a pena, e lá só eu falo para não ter conversa paralela. Ele foi mandado já no grupo por volta de R$ 1.800, R$ 1.700 a R$ 1.800. Nessa faixa de preço, são poucos os consoles que conseguem dessa geração. No caso, o Nintendo Switch, que ainda está vivo nessa geração e vai viver por um bom tempo, imagino eu, só que ele tem outra proposta. Ele não é potente com esse cara, nem de perto, não tem os mesmos jogos, só que a proposta dele é ser um console portátil. Se você quer um videogame para ficar jogando, por exemplo, durante uma viagem, se você quer deitar na sua cama e ficar jogando ali naquela telinha, é só o Nintendo Switch, então não tem concorrente. Acima disso seria o Xbox Series X, que foi lançado junto com esse cara, ou o PlayStation 5, que vão ter os jogos dessa geração por muito tempo. Só que eles são o dobro do preço desse cara aqui. Eles ficam na faixa dos R$ 4.000 a R$ 5.000. Então, não tem concorrente. Ah, você pode pensar, poxa, eu posso comprar um console da geração passada, um PlayStation 4, um Xbox One, daqueles mais potentes, o Xbox One X, ou então o PlayStation 4 Pro, que eles vão ter jogos em 4K e tal. Pode, mas eles não são dessa geração. Provavelmente em breve já não vão mais estar recebendo os jogos, então por muitos anos esse cara aqui ainda vai estar recebendo o jogo, enquanto que esses dois consoles citados não, sem contar que as tecnologias novas estão só para ele, não vai ter para essa geração passada, como por exemplo o Quick Resume. O que é o Quick Resume? Basicamente, ele, como essa geração de consoles, tanto o PlayStation 5 como os novos Xbox Series, incluindo esse cara aqui, eles têm uma memória rápida, no caso um SSD, você pode sair do jogo, ir para outro jogo, ou então desligar o console, ligar na casa de outra pessoa esse mesmo console, e na hora que você iniciar o jogo, ele volta para aquele exato ponto onde você parou. Não tem loading, não tem nada. O que é muito bom. E esse tipo de tecnologia só tá para essa geração de consoles. Ah, mas vão ter os jogos para ele até o final da geração, é certeza? Sim, é quase que uma certeza, porque apesar dele ser menos potente na parte gráfica que o seu irmão mais potente, ele é um console com um processador muito atual, com uma memória muito rápida. Então, as principais partes para que você tenha o jogo funcionando, ele tem. No caso, vou dar um exemplo do jogo dos games para PC. Os computadores, eles têm os jogos de praticamente todo jogo que sai para computador. Dessa geração e pelas próximas gerações vai sair para computador. Só que no caso do computador, o gráfico pode ser tanto melhor do que qualquer console, como também pode ser inferior a qualquer console. Por quê? Quando você lança o jogo para computador, ele tem que rodar desde a placa de vídeo mais top, com aqueles gráficos incríveis, como na placa de vídeo mais inferior, com gráficos mais fracos. Então, da mesma forma que o jogo vai rodar com um gráfico mais fraco, mas ainda vai rodar num computador com um processador bom, mas uma placa de vídeo fraca, é a mesma coisa esse console. Mas não pense que isso significa que os jogos têm uma qualidade ruim, eles não têm. Eu vou deixar rodando aí na tela para vocês irem acompanhando como tá alguns games dessa geração, da geração passada, rodando no Xbox Series S. E cara, são muito bons. Para a maioria das pessoas não vai fazer muita diferença, especialmente se você não tem um monitor 4K, uma TV 4K. Mas isso tem um custo. Vocês conseguem ver aqui, deixa eu tentar mostrar aqui na câmera, que ele é um videogame bem pequeno, ó, ele dá pouco mais que duas mãos aqui, uma mão em cima, uma embaixo, e ele é bem compacto. Mas o que isso significa? Todo esse poder nesse espaçozinho pequeno tem um preço. Ele esquenta pra caramba. Mais especificamente aqui, nessa parte preta, aqui é a saída de ar principal dele. Aqui nas laterais é a entrada de ar, aqui em cima é a saída de ar. Você de forma alguma pode obstruir isso aqui, já vou avisando. Onde vocês forem colocar, eu recomendo que coloquem sem nada por cima. Por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, isso aqui é um espacinho. E ele cabe aqui, mas eu não recomendaria vocês colocarem num lugar assim, porque aqui vai ficar circulando um ar quente. Então,
pode acabar queimando, não é legal. De preferência, coloquem, por exemplo, aqui em cima, num espaço assim, aberto, onde não tem nada em cima e ele possa circular o ar. Essa região esquenta muito, muito mesmo. Mas isso vai acabar interferindo no desempenho do console? Bom, até o devido momento, nada aconteceu comigo, não vi diferença de desempenho, ele funciona muito bem. Tá, mas o que vocês vão ter que comprar à parte para de fato ter um desempenho legal? Apesar de na caixa desse videogame tá escrito que ele tem 512 GB, na prática você só vai ter por volta de, eu não lembro ao certo, mas acho que são 360 GB, 370 GB, talvez nem isso, para poder instalar seus games. Então é pouca memória, considerando que um jogo dessa geração muitas vezes ultrapassa os 100 GB. Então eu recomendo vocês comprarem, como eu comprei, um HD externo. Eu já mandei no nosso grupo de ofertas alguns links de ofertas, principalmente do AliExpress, de HDs externos, muito bons. Eu inclusive comprei um por lá, paguei 100 e pouco por um HD de 1 TB, funciona super bem, mas tem uma parte a ser dita, que é os jogos dessa geração, alguns deles, não todos, na verdade quase todos, alguns games da geração passada eles foram optimizados para essa geração. Você vai ver um XS ali no cantinho da capa do jogo, quer dizer que ele está optimizado para essa geração. E esses games muitas vezes não funcionam no HD, então você instala ele no HD, mas quando você for jogar, você tem que passar ele para a memória rápida do videogame. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre armazenamentos externos e como cada um funciona, não é o foco desse vídeo. Mas enfim, pelo menos um HD é legal você comprar, porque aí você vai poder, pelo menos os jogos da geração passada, jogar direto nele e ajuda muito. Eu tô mostrando pra vocês aí o tanto de jogo meu que tá instalado só com esse HD e a memória interna do videogame. Tem muito mais coisa pra ser dita, mas por enquanto eu só quero pedir pra você não se esquecer de clicar no like aqui embaixo, isso me ajuda demais, vocês não têm noção. Isso aqui é um vídeo geralzão, é legal que mais pessoas vejam, então quanto mais vocês incentivarem, comentarem, compartilharem esse vídeo, mais pessoas terão acesso e assim vocês vão estar ajudando muito esse canal e vai me ajudar a trazer mais conteúdo para vocês também. Agora uma pergunta que muita gente faz: esse videogame tem de fato Ray Tracing? Sim e não. O Ray Tracing é um dos maiores atrativos dessa geração de consoles, eu concordo, é muito legal ter um videogame com a maioria dos jogos tendo iluminação bacana, sombras perfeitas, é legal, mas se você quer usufruir de fato disso, não vai ser nesse cara aqui. Não que ele não tenha, ele tem, não confunda isso, ele tem Ray Tracing, só que a maioria dos jogos não tem Ray Tracing para ele. Ele tem como ter, mas a maioria dos jogos, até o momento, isso é importante ressaltar, não tem. Alguns jogos que vocês podem usufruir que eu sei aqui de cabeça: o Watch Dogs Legion, o Metro Exodus, se não me engano, ele tem Ray Tracing, mas enfim, são poucos os games, tá? São poucos os games que de fato tem, e é um Ray Tracing mais fraco, você vê uma diferença quando você coloca lado a lado com os mais parrudos, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. Então ele tem, não é o objetivo dele é trazer jogos por volta de 1080p a 60 quadros ou 1440p a 30 quadros, alguns games ele roda Full HD, 120 FPS, não lembro de cabeça se teve algum game que rodou com 4K nativo a 120. Não é o caso desse console. No Xbox Series X e no PlayStation 5 você vai ver muito mais isso. Se o seu objetivo é ter o máximo dessa geração, não vai ser com esse cara aqui que você vai conseguir. Outra questão importante é se ele de fato tem jogos exclusivos muito bons. E, gente, eu vou ter que ser bem honesto com vocês. A Microsoft não é como a Sony. A Sony tem muitos exclusivos de peso, muitos exclusivos que sempre concorrem ao Game Awards. Se você for ver a última edição, não tinha nenhum jogo exclusivo da Microsoft, que eu me lembro, tinha vários da Sony. Enfim, se você só quer comprar um console por conta dos jogos exclusivos, não é a proposta da Microsoft, não é. A Microsoft, o que ela tem feito é comprar empresas que fazem jogos grandes, como tá tendo todo o rolo aí, né, da compra da Activision, é uma empresa de games que faz o Call of Duty, a Microsoft está comprando, então assim, é possível que em algum ponto, caso essa compra ocorra, o Call of Duty seja exclusivo do Xbox, sim, mas até o momento não é o caso. Enquanto que a Sony, você vai ter lá o God of War, você vai ter Last of Us, você vai ter Uncharted, você vai ter Ghost of Tsushima, vai ter vários games que são muito bem falados, muito bem avaliados, e você não vai conseguir jogar isso no Xbox. O objetivo desse console é você ter vários games, desde os multiplataformas até os jogos indies, no caso, mas você vai ter muito games. E é aí que entra o serviço Game Pass. O Game Pass é um serviço de assinatura, é o maior atrativo do Xbox, com certeza, que é basicamente uma Netflix de jogos. Tem mais de 300 jogos lá. Tudo bem que tem muitos jogos indies, tem muitos jogos fracos, muitos jogos que não são tão legais, mas tem jogo pra caramba, tem muito jogo grande, tem muito jogo top, tem pra todos os gostos. Então você quer comprar um videogame e já tem uma porrada de jogo pra jogar?
é no Xbox. Não que o PlayStation não tenha, o PlayStation tem a PSN Plus, mas não é no mesmo nível da Game Pass, isso sem dúvida. Não é um serviço absurdamente caro, acho que o primeiro plano fica em torno de R$30 por mês, tem plano de R$50 por mês. Você pode olhar alguns sites que fazem compra anual, então sai bem em conta. E aí você vai ter Gold, você vai ter jogos na nuvem, isso é uma parada muito importante de falar. O Xbox Game Cloud, o que é isso? É você jogar um jogo com a internet. Você não precisa baixar o jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui um Xbox, né? E eu tenho aqui embaixo, vocês vão conseguir ver, um Mac Mini. É um computador da Apple. Ele não serve para jogo, não é bom para jogo pesado. Ele, inclusive, nem roda. Só que o que acontece? Eu conectando um cabo de rede, ou então às vezes no Wi-Fi mesmo, mas com cabo é melhor, ele vai ficar com uma conexão boa de internet. E com isso, você consegue jogar o jogo, você vai acessar a Microsoft lá, o aplicativo, o site da Game Pass, e você vai simplesmente jogar o jogo ali, na hora, sem precisar instalar nada, na nuvem. E não se engane, funciona bem, tá? Funciona bem legal, dá pra jogar. Você quer experimentar um jogo, não sabe se você vai querer instalar ele ou não, é uma excelente alternativa. Quando você acessa o catálogo, vocês estão vendo aí, quando você acessa o catálogo do Game Pass, vai ter um símbolozinho de uma nuvem lá embaixo. É o Cloud in Gaming, você pode jogar pela nuvem todos os jogos que tiverem com isso aí. Tudo isso incluso numa assinatura do Game Pass Ultimate. Então você vai ganhar jogos grátis todo mês com o Xbox Live Gold, você vai ter acesso a muitas promoções, você vai ter um catálogo de mais de 300 jogos para jogar, para instalar e jogar, jogos que você pode jogar sem precisar de memória, enfim. É um serviço muito bom, não tem nenhuma outra empresa que oferece uma assinatura tão custo-benefício quanto essa, e isso só tem no Xbox. Então, respondendo a pergunta do vídeo, você quer comprar um console, mas não sabe qual comprar? Vai depender do que você quer. Você quer o máximo de desempenho ou você quer pagar menos? Se você quiser pagar menos, vai no Xbox Series S. Se você quer pagar mais, aí você vai ou no Series X ou no PlayStation 5, você avalia a proposta de cada videogame. Se você foca em ter muitos jogos multiplataforma, recomendo o Xbox Series X. Se você foca em ter games exclusivos, jogos muito bons que só dá pra rodar naquele console, vai de PlayStation 5, perdão. Então, esse cara aqui ele não tem concorrente. Você quer pagar na faixa de R$2.000, até menos, num videogame que vai rodar até o final dessa geração com todos os jogos? É esse cara, indiscutível. Mas ele vai ter o mesmo desempenho dos consoles dessa atual geração? Não. Os gráficos não vão ser iguais, isso eu posso te garantir. No mais, eu peço que você clique aqui no botão de se inscrever e no botão de like, relembrando, para você ter acesso a mais vídeos. Ah, e por favor, comentem aí que tipo de vídeo vocês querem que eu traga, que tipo de conteúdo vocês querem com esse cara, ou se vocês querem comparações. Comenta aí e eu faço o vídeo para vocês. Não esquece de clicar no sininho para quando eu fizer esses vídeos, você receber ele em primeira mão. É isso, um grande abraço e tamo junto.